E aí, meus amigos, tudo bem? Como vocês estão? Estamos começando mais um programa do Stoner.oficial. Sejam todos bem-vindos. Aqui quem fala para vocês é imediatamente Alexandre Volvax, também conhecido como Stoner. Bom, o assunto que nós vamos conversar hoje é um assunto que o pessoal estava me pedindo há algum tempo. E, logicamente, neste assunto, haja vista que aqui do escritório não sou o especialista na área, eu acabei pedindo ajuda aos universitários. Então aqui o assunto de hoje é Ishimoku e nuvens. O que são as nuvens e como é que a gente pode operá-las? Esta é a pergunta que nós vamos responder hoje, logo a seguir. Bom, mas antes que a gente entre aqui no assunto imediatamente, junto com o Nogueira, que é o nosso especialista na parte de Ishimoku e nosso especialista na parte de clouds, de nuvens, não se esqueçam de dar um like e não se esqueçam de compartilhar com os amigos de vocês que têm interesse em como usar as nuvens ou como usar o Ishimoku, que é uma estratégia realmente bastante interessante. Confesso que eu, enquanto trader, já deveria ter estudado há mais tempo o Ishimoku, já deveria ter procurado mais conhecimento em cima dessa área, mas eu fui um tanto quanto, eu não diria preguiçoso, mas eu fui um tanto quanto relapso nos meus estudos nessa parte de Ishimoku e de nuvens. Por isso mesmo que eu te convidei, tá, Nogueira, para que tu possa apresentar para o pessoal em casa exatamente o que são essas nuvens que todo mundo fala, como é que a gente pode ganhar dinheiro com isso. Como é que a gente pode utilizar isso para nos orientar a algum tipo de definição, se é uma compra, se é uma venda? Como é que isso funciona? O que são essas nuvens aí? Conta pra gente aí. Tá. O Ishimoku, tá, é uma metodologia bem antiga. Ela foi desenvolvida antes de 69. O primeiro livro que a gente teve, né, que foi o Goichi Hosoda, ele publicou cerca de 1969, mas 20 anos antes ele já tinha desenvolvido essa ferramenta, digamos assim. Ele que era um jornalista japonês, ele arranjou uma metodologia de acompanhar o preço, por exemplo, do mercado de arroz e mercado de peixe. Tá. Né? E então ela busca basicamente assim, tentar definir tendências, tá, de preço, tendência de alta, tendência de baixo, onde estão os suportes. Chega um pouco mais para cá, para que você possa aparecer bem no vídeo, senão você não vai aparecer no vídeo. Tendências e suportes. Ixi, vou ter que chegar aqui. Chega bem do meu ladinho aqui. Eu não gosto muito de ficar perto de homem, mas tudo bem. Nesse caso aqui é por um bom motivo. Vai lá. Tá. Então ele busca tendências, né? Definir tendências, definir tendência de alta, tendência de baixo, onde estão os suportes e resistências, né? E o momento. Porque assim, é que nem quando a gente fala lá do mapa de calor, né? Lá eu consigo definir bons papéis, né? Que tem bons indicadores. Beleza, a gente definiu quais são os bons papéis, mas quando que a gente vai entrar? Aí é o momento, né? E aí a gente vai ver os elementos gerais do Ishimoku bem rapidinho, só pra gente entender como que são formadas as nuvens. Tá. E a gente vai discutir cerca das 5 principais estratégias. Tá. Então vamos lá, mas mantenha sempre o conceito de que você está falando para uma criança de 5 anos de idade, no caso eu, tá certo que eu não sou tão jovem assim, tá, 10 anos que seja. Mantenha as coisas simples para que eu consiga entender, por favor. Tá bom. Então, basicamente, o que a gente tem, tá? São médias também. Ele projeta médias, ele vai trabalhar com médias, tá? Quais são as médias mais importantes que a gente tem no Ishimoku, tá? A gente tem a Tenkan-san, que é essa média vermelha, seria uma média mais rápida, seria, por exemplo, uma média de 9. Tá, Tenkan-sen, tá, uma média de 9. A gente vai ver que eles fazem a média, no Oriente a gente faz uma média, se faz uma média diferente. Quanto aqui no Ocidente a gente faz pelo fechamento de preço, lá a Tenkan-san, ele vai considerar a média das últimas 9 máximas e as últimas 9 mínimas dos últimos preços. Ele vai pegar esse valor, as 9 máximas, as 9 mínimas, vai somar e vai dividir. Basicamente ele pega o preço médio dos últimos 9 dias. Então a Tenkan-sen seria o preço médio dos últimos 9 dias, é isso? Só que ele vai considerar máximas e mínimas. A gente geralmente pega o fechamento. Fechamento, ok. Só tá. Isso. Beleza, entendi. A gente vai ter uma média mais lenta, que é a Kijun. Kijun? A Kijun-sen. Kijun-sen. A Kijun-sen.
né? Que é uma média mais lenta, então uma média mais rápida, puxando para cima, tendência de alta. Média mais baixa, mais rápida, puxando para baixo, abaixo da lenta, tendência de baixa. Um conceito clássico que a gente fala em análise técnica, que é médias móveis mais rápidas acima das médias móveis mais lentas, significa uma tendência de alta e o contrário, tendência de baixa. Exatamente. Perfeito. Só que a diferença é que essa Kijun Sen aí é 26 máximas períodos. e 26 mínimas, ou seja, é o preço médio dos últimos 26 dias, é Exatamente. Isso? Tá. E aí o que muda de... Aí a coisa fica interessante. São as nuvens, né? A gente tem a Senkospan, tá? Que ele vai considerar a média da Tenkan-sen e a Kijun-sen plotada a 26 períodos para frente. Se a gente quer a Kijun, que é a média mais lenta, imagina que você está trabalhando com a média de 21 no teu gráfico. Tá. Você vai projetar ela também 21 períodos para frente. Para frente, ok. No caso, a Kijun, 26 períodos. Certo. A gente projeta então a Senkospan a 26 períodos também para frente. Certo. Ela vai respeitar essa mesma média da Kijun. Tá? Esse é um conceito um pouquinho novo para quem está nos ouvindo e não é muito frequente aqui no Brasil, que é deslocar a média do ponto em que ela deveria estar sendo desenhada para frente ou para trás. O primeiro cara que eu vi falando sobre isso foi o Hurst, com os trabalhos de ciclos que ele fazia, em que ele deslocava médias para frente ou para trás para localizar os cruzamentos delas e com isso identificar pontos de inflexão no tempo, nos preços. Mas o que nós estamos falando aqui então dessa Senkospan é basicamente que ela é a Tenkan-sen mais a Kijun-sen dividido por 2. Plotado. Então ela é a média dessas duas médias anteriores que a gente comentou, não plotado no ponto certo, mas plotado 26 pontos à frente. É no isso? mesmo período da Kijun. Se a Kijun pega 26 para trás, ele vai ser plotado 26 para frente. E ela forma o que seria a nuvem de cima? A parte de cima da nuvem numa tendência de alta. Tá, entendi. Tá. Até agora eu tô entendendo. A parte de baixo da nuvem, que é a Senkospan B, ela é a média dos 52 períodos. Ela vai ser a lenta. Enquanto a gente tem a 26 rápida, é como se fosse uma média de 21 e a média de 40, por exemplo. Ou a média de 21 e a média de 60, que alguns usam 62. Certo. Então ela é a média ultra lenta que a gente utiliza para um prazo mais longo. Por exemplo, eu utilizo a média móvel de 80, então aqui seria de 52 médias, digamos assim. Então essa é a formação da nuvem. Tá, entendi. Que é a Kun, em japonês, a nuvem. Como é que é o nome? Kun. Tá. Kun. Aí a gente tem uma outra média, e aí em vez de ser plotada para frente, ela vai ser plotada para trás, tá? Que é a Senkospan. Senkospan. A Senkospan, a gente viu que a Senkospan A é plotada 26 períodos para frente. Certo. A Senkospan 26 períodos para trás. Tá. Esses períodos, eles podem ser modificados? Podem ser modificados. A gente vai ver que uma das estratégias, por exemplo, é diminuir esses números, principalmente quando você diminui o tempo gráfico, se você vai fazer esse cálculo. Tá, ok. Para que serve a Senkospan, que seria o preço atrasado no tempo? A gente vai ver que tem uma estratégia, que é quando o preço ele já andou demais, e aí ele começa a perder força, os bullish, os touros começam a perder força, certo? Né? E ele começa a lateralizar, fazer um movimento de deriva, por exemplo. O preço, a Senkospan que está atrasada, ela encosta no preço. Então, de uma maneira geral, numa tendência de alta, tu poderia me dizer que a Senkospan seria uma resistência? Por exemplo, o mercado vinha subindo aqui, bateu na Senkospan, sentiu... Não, ela está atrás. A Senkospan, quando ela encostar no preço, que o preço já não consegue subir, ela está falando o seguinte, eu não consigo mais subir. Porque ela está vindo atrás. É um retardatário. Imagina um engavetamento de carros. Você não consegue mais acelerar para frente e estão vindo atrás. Então o que você vai ter? É bom você fazer. De repente vai para acostamento porque vão vir e vão bater em ti. Vai ter problema. Certo. Isso indica geralmente uma virada de tendência. Então quando o preço bate na Senkospan... A Senkospan bate no preço. Quando a Senkospan bate no preço, é importante ficar ligado que poderia ser uma reversão de tendência. Uma reversão de tendência. Cansou daquele movimento de alta ou então cansou do movimento de queda. Ok, mas a Senkospan está aqui, né? Exatamente, ela está atrasada. Se imagina agora se ele lateralizou. Se ele virou uma congestão. Mas tu diria que o preço bateu na Senkospan aqui? O preço aqui... Não, aqui não. Aqui ele está num movimento de alta forte. Entendi. Mas imagina aqui, lateralizou, ele vai chegando perto. Não conseguiu subir. Entendi. Agora entendi. Os bearish estão... À medida que vai passando o tempo, essa média móvel que a Senkospan vai se aproximando dos preços, e aí chega um momento em que ela bate ali
Certo, E aí a gente mostrando fala, que perdeu o momento de alta. Exatamente. Entendi. Agora entendi o conceito, tá? Agora, exatamente, cansou, né? E aí ele tende a cair. Tá. Pelo menos para pegar mais força, Joia. né? Lá embaixo. Com isso que tu me passou, eu consegui entender o que seriam O básico. as ferramentas básicas. As ferramentas básicas, os Mas componentes básicos. mas é lógico que os componentes básicos eles não são suficientes sem as estratégias em si. Como é que são as estratégias? Tá. Então o que a gente tem de estratégia? Primeiro, a nuvem ela funciona como suporte de resistência. Tá, aquela nuvem, a nuvenzinha branca ou a nuvenzinha preta. A nuvem branca, isso. você vê quando ela bate no preço, ela costuma ser um suporte. Tá, assim com spam, no caso. Né? Quando o preço vem de cima para baixo e bate na 100 com spam, provavelmente a gente vai ter suporte. Um suporte. E daí a gente pode procurar ali um preço fechamento de reversão, um trap, ou mesmo um sidebar, uma Morningstar, um sinal de reversão para alta. Entendi. Ou então no meio da nuvem um Dragonfly 2G que vai me impulsionar de volta para cima. Ok, entendi, né? Tá, entendi. Uma outra estratégia que a gente tem também. Só um pouquinho. Assim com o spam B, que seria embaixo, ela também funciona como suporte? Ela também funciona como suporte. Isso daqui é uma zona de... A nuvem é sempre uma zona de frequência de preço. Tá. E na tua experiência, qual que é mais forte como suporte? A spam A ou a spam B? É uma região importante. É uma região importante. É uma região importante de frequência de preço. Tá, entendi. E quanto maior a distância entre a Senkospan A e a Senkospan B, mais difícil vai ser o preço cruzar. Sim, porque ele tem que atravessar por um período muito forte de frequência de preço. Entendi. Quando ela é fininha... Por exemplo, quando ela é fininha aqui, ó, que ela é bem fininha, né? Bem fininha, exatamente. Tá. A tendência é, se passou por ali, com ela fininha, a tendência é que ela passe sem muita dificuldade. Sim, porque é como tu cortar uma coisa que não tem uma espessura muito grande. Tu vai lá e corta rápido. Agora, se a coisa é muito espessa, é mais difícil de cortar. Ok. Exatamente. Entendi. Né? Uma outra estratégia bastante comum também é o cruzamento que a gente tem entre a Tenkan-san com a Kijun-san. Tá, então a média móvel mais rápida contra a mais lenta. Um cruzamento clássico de médias. Média 9 cruzou para cima da 21 ou da média de 40. Né? Primeiro candle compra e segue. Aí você pode trabalhar com alvos fixos ou levar até o descruzamento, digamos. Tá, né? então a primeira estratégia é usar as nuvens como suporte e resistência. As nuvens quando estão acima dos preços, resistência. Abaixo do preço, suporte. Exatamente. E procuramos pelos pontos de inflexão. Segundo o que estávamos falando agora, seria o cruzamento das médias. No caso, a Kijun. A Kijun com a Tenkan-san. Com a Tenkan-san. Isso. Uma outra utilizada também, cruzamento do preço. Né? O preço cruzando as nuvens, que a gente mencionou. O primeiro preço, imagina que esse preço daqui está vindo de baixo. Tá, ele vem de baixo das nuvens. Ele teve força para superar a nuvem? Teve força. Imagina que ele está vindo então aqui de baixo. Né? Tá. A compra está no rompimento do primeiro preço que fechou fora das nuvens. Entendi. Então a gente leva, vai levando. Né? Aí você pode levar até o descruzamento das médias, por exemplo, ou então até Chicospam encostar no preço. Tá. Deixa eu tentar entender isso do ponto de vista de analogia. Seria mais ou menos o seguinte: a gente sabe que os preços estão abaixo das nuvens, e as nuvens representam então um mau tempo para o mercado, momentos difíceis e turbulentos. E aí o mercado consegue subindo, ele consegue romper essa região, e no momento que ele consegue ultrapassar essa zona de turbulência que seria a nuvem caindo, né? Isso seria o momento, então, de um possível início de uma tendência de alta, de um dia bonito de sol, esse tipo de coisa? Tá. O Ishimoku tem essa questão de ser muito filosófica, né? De você considerar o tempo das coisas. Né? Tempos de alta, né? Você realizar que, de fato, o tempo de alta passou, então ele não consegue mais subir, a Chicospam encostou no preço. Certo. Né? Então ele precisa pegar novos caminhos. Tá. Né? Então é muito filosófico. Tá. A nuvem branca, ela costuma ser uma nuvem mais altista, porque a Senkospan, a média rápida de 26, está mais rápida que a 52. Tá. Então é uma tendência no semanal, por exemplo, de alta. Ok, né? entendi. Quando a média mais rápida está abaixo do que a média mais lenta, ela fica cinza. Sim. Então quer dizer, uma tendência mais baixista. Nuvens negras. Nuvens carregadas, carregadas de tempo ruim. Sim, entendi. Então, uma das estratégias então, que a gente tem, só fazendo uma revisão, né, geral, a gente tem então a nuvem como suporte e resistência, né?
bem de cima, bateu na nuvem, Faz um pode fundo. fazer uma reversão, fundo Sim. ali e voltar. Aí se tu associar com outro indicador acidental, por exemplo, um estocástico lento, uma coisa nesse Uso cenário, pode bastante ficar mais estocástico interessante lento, ainda. porque ajuda a corrigir, a filtrar, Faz sentido. né? Faz Cruzamento sentido. de linha, médias rápida com a média lenta, Sim. né? Normal. Clássico. Pode utilizar um outro indicador, um MACD também, um estocástico lento para indicar também que estava sobrevendido. Certo. E pegou uma tendência. Cruzamento de preço, né? Que é o que a gente acabou de falar, o preço cruzando a nuvem. É o preço cruzando a nuvem e o que a gente também já deu uma prévia, cruzamento da Chicospan, né? Que é o preço. Ele entra numa lateralização Tá. daquele movimento e quando a Chicospan ele encontra o preço, né? Cansou daquele movimento. Ele não teve mais força para dar continuidade. Aí tu procura por sinais de força. reversão de tendência. Começa a buscar sinais de resistência. Pode ser uma correção fraca, pode ser uma correção que vai buscar o quê? O suporte, que é a nuvem. Sim, a nuvem. Tá. Né? Encostou ali, perdeu força daquele movimento. Certo. Isso daqui, no caso, era um movimento de alta. Certo. Né? O que a gente vai considerar então? Existe um suporte. Sim. Pode ser que ele tenha que voltar lá, pegar força, o estocástico lento pode corrigir esse movimento, pode ajudar a gente. Sim, sim. Né? E ali a gente vai procurar compras. Entendi. Tá. Então a gente pode garantir o lucro no bolso, por exemplo, porque a Chicospan encostou no preço. Tá. Garanto o lucro, vou esperar o mercado realizar. Pode ser até esse cenário agora que a gente está vivendo, por acaso, coincidentemente, Sim. alguns papéis. E a gente vai buscar melhores oportunidades, um time, um momento, que é a terceira filosofia, né, que a gente viu do Shimoku, né, que é a tendência, né, suporte, resistências e o momento. E a gente vai procurar aquele momento para buscar uma reversão. Tá. Ok. E o que é essa outra estratégia que tu colocou aqui, que é médias 7, outra 24, estratégia 22, 44? que aí eu trouxe o gráfico dela, como é que fica. É simplesmente você mudar as médias. Foi o que a gente perguntou. Perfeito. Né? Pode ser que você, alterando as médias, né, colocando médias mais rápidas, né, para quem vai fazer um scalping, quem vai operar índice no 15, índice no 60, talvez funcione melhor. Entendi. Né? E a mesma coisa, assim como o IFR de repente funciona, o IFR7 funciona melhor para uma Lame 4, Sim. não tão bem para uma Embraer. Ajustar o indicador para o papel. Ele permite essas alterações. Tá. Né? Deixa eu te propor o seguinte, Uhum. porque assim, a minha dúvida sempre em relação ao modelo do Ishimoku, e mesmo a modelos que tenham muitas coisas para cuidar ao mesmo tempo, a minha preocupação sempre foi não sobrecarregar muito o córtex pré-frontal, porque quando tu começa a entregar muitas informações ao mesmo tempo, a pessoa começa a ter dificuldade na tomada de decisão. Uhum. Então o que eu vou te pedir assim? Vamos colocar aqui um gráfico Uhum. e vamos olhar um exemplo de cada uma dessas estratégias. Beleza. Para que a gente consiga, através de exemplos, sedimentar bem o conhecimento para as pessoas. O que tu acha? Vamos fazer isso? Fechou? Bom. Então vamos colocar aqui. Vou pegar que gráfico tu quer dar uma olhada? Pode ser TRPL. Pode ser TRPL? Que a gente estava comentando. Tá. Então vamos fazer o seguinte, vou pegar a ferramenta do Ishimoku, eu já coloquei, coloquei ela aqui. Tá. Mas nós vamos ter que configurar pelas cores que tu conhece, né? Porque essas cores Mas, são diferentes, né? Quer que eu configure rapidinho? Se tu quiser, né? Mostra aí pra gente como é que funciona. Porque Aproveitar- aqui, ó, vamos fazer o seguinte, vamos colocar o Ishimoku desde o zero, para as pessoas poderem Tá. entender desde o zero. Vamos pegar um outro papel, que esse aqui tem uma venda ali que pode estar atrapalhando a visão dos caras. Te pode pegar outro papel? Não? Pode. PSA3 pode ser? Pode? Também tem operação aí. Qual operação história, meu? Vamos olhar Siderurgia Bota um. Nacional. Siderurgia Nacional. Tá bom. Pode ser Nacional? Beleza. Então tá, deixa eu só limpar aqui o gráfico. Ela provavelmente vai ter uma nuvem aqui, ó. Resistência. Vamos olhar. Ele é um papel bem direcional, Siderurgia Nacional, né? Então mostra pro pessoal como é que tu coloca o Ishimoku, como é que funciona Tá. tudo isso. Vamos colocar os indicadores aqui. Inserir indicador. Inserir indicador. Vamos procurar Ishimoku aqui. Tá ali, Ishimoku Cloud. Bota dentro da tela do gráfico em si. E realmente o gráfico fica poluído. Essa é a minha impressão que eu tenho originalmente. Mas pelo que tu está me passando, as informações boas que ela passa compensa essa poluição. Vamos dar uma olhada nisso. Vou colocar o fundo um azul celeste. Que eu gosto. Ih, não foi. Qualidade dos gráficos. Azul celeste. Tinha que ter carregado. Teoricamente teria que ter funcionado. Deixa eu ver aqui como é que está acontecendo aqui. A propriedade do gráfico. Mas é isso mesmo.
Mas a gente pode ir assim também, não tem problema. Não, é que o gráfico na verdade tem que ser azul também. Então, Agora sim. Tá, agora sim. Aí deixa eu ver aqui só os indicadores dele rapidinho. Propriedades do Ishimoku. A Tenkan-sen, que é aquela média, média na rápida, de 9, podemos deixar até em azul, que é o clássico, o clássico azul e vermelho. O vermelho, ok. Deixa elas um pouquinho mais espessas, o pessoal vê melhor. Pode botar a espessura de 2. Tá. Aqui, ó. Não, volta aqui pra linha. Bota a espessura de 2 aqui. Eu vou colocar verde, que nem aquele gráfico que a Ticospam minha tava verde. Tá, beleza. Vou colocar verde. Tá. Aqui de 1, vamos aumentar a espessura. É só aqui no 2, espessura 2. Isso, e a Tenkan-sen também. Isso, 2. Tá. Pronto. Aí a gente tem a Senko-span. A Senko-span, bota 2 também a espessura da Senko-span. A Senko-span é a nuvem, na verdade. É a nuvem. É a nuvem. Até poderia botar a nuvem, não poderia botar a nuvem com a mesma cor, a Senko-span A e a Senko-span B? Pode ser. Porque isso daqui é só a borda da nuvem. Sim, ele é a borda das nuvens, né? É só pra a gente precisa ter um referencial. Pra envelopar. Se a nuvem tá cinza, isso. Se ela tá pesada. Isso. Né? Então a Senko-span, que é mais rápida, vai estar embaixo. Tá. Do que a Senko-span B. Tá. Né? Ou se ela é uma nuvem branca, uma nuvem mais calma, tendência de alta. Tá bem. Pelo menos esse é o principal. Não, mas já é o básico, sim. Aí aqui aparece o padrão, né? Então se tu botar, por exemplo, aqui a spam acima da spam B, teria que ser de alta. Bota azulzinho claro, que nem tá aqui. Tem cor. Isso. Senko-span A maior que a B, vou colocar uma nuvem branca. Tá. Senko-span B é menor, né? Preenchimento de cor, pronto. Pronto, aqui, agora então, entendi. Tem uma tendência. Tá. Né? Agora entendi. Então imagina o seguinte, o que a gente tem de estratégia? A primeira estratégia que a gente falou lá... Ficou sexy o gráfico. Ficou bacana. Só deixa eu fazer uma coisa que eu acho que facilitar a vida do pessoal, que é o próprio candle em si. Porque na verdade a cor dos candles não está muito fácil para ser visualizado. Branco e vermelho. É o branco e vermelho. De repente não coloca um fácil. verde e um vermelho. Deixa eu botar aqui a cor do candle em si. Enquanto isso, tu pode falar do que tu quiser. Tá. Não, aí a gente vai partir para as estratégias. Propriedades. Candle. Vamos lá, botar o positivo. Vai ser branco, tá? O positivo é branco. Linha do positivo vamos colocar preto, que daí o pessoal consegue enxergar melhor. E a linha do negativo também colocamos preto. O pessoal vai enxergar melhor, eu acho. Ó, deu, chegou bem melhor. Bacana, bem melhor. Ficou até bonito o gráfico, né? Ficou bacana. Vamos lá. Então, assim, vamos ver, por exemplo, ó, o que acontece no cruzamento de médias que a gente viu. Né? Ele vinha numa tendência de baixa. Certo. Tá? Vai ter alguma coisa que a gente vai ver aqui, que foi o seguinte, a Senko-span provavelmente ela encostou na linha de preço por aqui, quando teve essa média daqui, porque ela está atrasada. Se a gente atrasar 26 períodos, quando teve esse cruzamento daqui, a Senko-span ela encostou na linha de preço. Tá. Então está dizendo o seguinte, ó, os vendedores já estão perdendo força, não estão conseguindo jogar o preço muito mais abaixo. Tá? E a média cruzou. Então, assim, provavelmente a gente vai ter uma virada de tendência, né? E você pode ter estratégia, rompimento da máxima, buscar a nuvem, aqui ele poderia fazer uma reversão para cair, tá? Então isso daqui seria uma estratégia envolvendo cruzada de médias, né? Junto com a Senko-span encostando no preço. Entendi, mas aí vem aquelas minhas dúvidas, tipo assim, a gente sabe que não existe nenhum setup que acerte sempre, né? Sem dúvida alguma. Neste caso, nesse cruzamento de média, onde ficaria o teu stop? Abaixo da mínima do candle que fez a cruzamento? Você pode utilizar o stop gráfico, tá? Que é o último fundo, o fundo mais próximo. Certo. Né? Provavelmente eu colocaria aqui embaixo. Eu também colocaria abaixo desse fundo. Eu colocaria aqui embaixo. Isso. Para diminuir a relação de risco e retorno ter mais adequado. E provavelmente o meu alvo estaria dentro da nuvem, seria um alvo curto. Ah, o alvo é curto. Porque aqui ele pode fazer uma resistência. O que acontece? A nuvem, ela é cinza, é uma nuvem pesada. Sim. Né? Aqui, tudo bem, a gente viu que ela está mais fina. Certo. Então favorecendo uma possibilidade de rompimento. Que foi o que depois. Exatamente. Né? Mas assim, é uma tendência de baixa. Então o meu stop ficaria curto. Porque assim, quem tem medo, né? Lógico. Então seria assim, um alvo curto. Seria Ou então tu até poderia trabalhar com o stop mais longo, mas colocando uma posição menor, né? Uma posição menor, poderia ser menor. Mas também. Observa, aqui anteriormente a gente teve aqui um cruzamento, né? E aí teria sido uma compra também, sim ou não? Aqui teria sido... Só uma que ele já abriu num gap, né? Sim. Ele já abriu lá em cima. Tá, uma compra que foi estopada, sim. Se eu tivesse entrado, apesar de que, como ele graficamente não entrou muito bonito, porque não teve o rompimento, né? Foi aquele meio... Já que ele abriu um gap de exaustão, digamos assim, de fim de movimento.
Mas enfim, aqui teria sido estopado. Tá, mas tu que tem mais experiência que eu, sem dúvida alguma, em Ishimoku. É. Todas as vezes que tu tiver esse cruzamento das médias da Não. Tenkan-san contra a outra, esse cruzamento vai acontecer abaixo das nuvens ou pode acontecer de ter em um cima. cruzamento acima? Pode E é mais acontecer em tranquilo, cima. eu acho, É mais né? tranquilo. Para compras é mais tranquilo, porque a tendência maior, majoritária, é de compra. Tá, mas olha só. Isso que tu tá me dizendo é interessante, porque olha só, a gente tem aqui as nuvens caindo, né? Aham. E a gente tem aqui um cruzamento para venda, não tem? Aqui. Tem um cruzamento para venda. Aí seria uma excelente E aí venda. poderia ser uma venda. Exatamente. Ah, eu gostei mais disso. Quando tu pega o cruzamento a favor das nuvens. É, você tinha aqui de né? Ela chegou no preço, mas você teve o cruzamento abaixo de nuvens negras. Entendi. Entendendo uma forte tendência de baixa. Então, assim, em cima das nuvens, a gente vai procurar compras. Sim, faz mais sentido. Faz mais sentido. Faz mais sentido. Né? Abaixo das nuvens, Por a gente vai personagem procurar venda. Né? Entrou a Kijun, a Ticospan, que é a linha verde, aquela retardada em 26 Certo. períodos. Ela entrou na linha do preço, a gente já começa a ficar com medo de movimentos mais longos. Entendi. Vamos olhar aqui outros exemplos, então, só para ter uma ideia. Né? Vamos pegar um... Por exemplo, aqui, ó. Aí ela lateralizou. Aqui a gente tem um cruzamento bonito, ó. Bonito. Porque aqui acontece o cruzamento da média móvel mais rápida em cima da mais lenta, com as nuvens favoráveis. Nuvens fáceis, né, favoráveis, nuvens brancas. Isso. E a Ticospan lá atrás. Lá, bem longe. Bem longe. Bem longe. Bem longe. Entendi. Dizendo o seguinte, ó, esse rompimento desse último topo, Entendi. provavelmente ele vai ter uma consistência, ele vai ter uma E continuidade. vejo que foi um movimento muito forte mesmo. Foi um movimento bem forte. E quando que a gente sairia desse movimento? Quando batesse perto da Aqui a gente Ticospan teve ali. esse rompimento do topo, foi justamente na cruzada da média, Tá, né, com a Ticospan longe, tá. né? E aí quando ele entrou aqui no preço, ó, Ah, entendi. ele está indicando o seguinte, ó, a força altista já está perdendo força, Tá se esvaindo. né? Nossa, perdeu força e virou a média. Tá, Então daqui eu já posso pensar em sair. tudo bem. Mas vê que esse recuo aqui, ele produz um recuo que vem até dentro das Que é o das suporte, nuvens. virou um suporte. Isso. E aí que aquela estratégia de usar as nuvens como suporte. E para os amigos que me acompanham aqui no canal, você já deve ter identificado que esse candle aqui, ele é um trap. Ele é um candle que perde o fundo prévio e o candle seguinte compra a máxima. Então aqui seria uma compra dentro do meu modelo Dentro por trap. de uma região de suporte. Dentro de uma região de suporte. Aham. O que fica fantástico, especialmente se a gente tiver daqui a pouco um estocástico dentro sobrevendido aí. A gente pode colocar um indicador mais clássico. Aham. E aí, lógico, a gente vai estar sobrecarregando o nosso cérebro ainda mais, né? Aham. Mas vamos ver aqui como é que estaria o Ó, estocástico nesse sobrevendido. cenário. Bem sobrevendido, Aham. né? Bem Uma região de sobrevendido. suporte. É. Eu uso bastante o estocástico justamente para corrigir. Eu gosto de usar o estocástico de 8. Eu vou colocar ele aqui com uma cor de azul escuro, assim, só para a gente poder ver um pouquinho melhor. Ah, realmente, ó. Bem bonito mesmo, né? Aí tu tem várias coisas se sinalizando com uma entrada atraente nessa ruptura aqui mesmo. Aham. E aí, nesse caso, meu stop ficaria abaixo da mínima também. Aham. E aí teria que ver onde é que seria o alvo, né? O alvo tu pode fazer projeção de fibo, você pode imaginar que isso daqui seria se o cara quiser uma loga bandeira, um mastro, né? Isso daqui é a bandeira. Mas ele não pode botar o alvo na projetar pra Shinko aqui? Pode ser quando ele encostar, a Ticospan encostar no preço. Sim. Né? Quando encostou no preço, aí eu fecho a posição que vai estar lá na frente. Né? Porque tá 26, o preço vai estar 26 períodos na frente daqui. Tu resumiria o sistema de Ishimoku como um sistema seguidor de tendência ou como um sistema de volatilidade, ou depende da forma como a pessoa está trabalhando seus alvos? Ele funciona muito assim, tendências longas, Tá. na minha opinião. E ele funciona muito bem para mim. Eu gosto bastante do estocástico lento para corrigir os movimentos. Entendi. Né? Tem uma estratégia só que a gente não falou, que é aquela rompimento do preço da nuvem, que tem várias opções aqui, ó. Chegou. Aqui tem uma, ó. Ó. Aí, tá vindo de baixo. Tá vendo que o preço vem aqui debaixo das nuvens? As nuvens uma estão nuvem cinzas. fina, Aí, né, oferecendo pouca resistência. Aí o preço vem e rompe essa nuvem. Exatamente. Pá! Né? Aí tu marcaria o quê? Tu marcaria uma entrada É a máxima do candle que, nessa máxima. que fechou fora da nuvem. Nessa máxima. Eu posso fazer uma entrada aí. Superou essa máxima daí, eu posso ir descendo também. Mas olha o que eu faria aqui, ó. Nesse caso, ó. Você pode ir descendo. Eu desceria pra cá e depois pra cá. Porque aqui é o Exatamente. sidebar, tá vendo que é sidebar? Aham. Esse sidebar tá em cima, inclusive, da nuvenzinha agora, que estaria funcionando como suporte. Né? Aham. E como rompeu, eu compraria aqui. O stop Exatamente. ficaria bem curtinho. Bem curtinho.
Gostei. E aí fica interessante. Olha que interessante aqui como com as médias cruzadas, inclusive. Isso. Ó, a média estava indicando alta. Isso. Olha como aqui funcionou bem como suporte também, ó. Uhum. Esse inside bar aqui em cima dessa. Gostei. Né? Gostei, cara. Então, basicamente, assim, tendência, respeitar a tendência. Né? Preços abaixo, você principalmente vai procurar vendas. Preços acima das nuvens, você vai procurar compras. Né? Olha, esse é o gráfico da Vale atual. Vamos lá. O que tu diria, olhando o Ishimoku da Vale? Tendência de alta, né? A Chicospam, ela ainda não encostou no preço. Certo. Tá? A média rápida, né? Tá mais rápida que a média lenta. Certo. As nuvens estão favoráveis. As nuvens estão brancas, ascendentes, favoráveis. Certo. Então, provavelmente esse recuo, até me ajudando pelo estocástico lento, daqui a pouco vai dar uma compra por aqui. Então, quando chegar mais ou menos por aqui, né? A gente já deve buscar alguma reversão, alguma tendência de alta. Né? Nem que seja para testar esse topo daqui. Olha que coisa interessante aqui, olha como funcionou muito bem para marcar esse preço de fechamento de reversão aqui em cima de uma nuvem negra, né? Não superou a máxima. Não superou a máxima e daí veio. E voltou. Foi bonita essa venda aqui, cara. E aí é a mesma coisa. E olha como o estocástico lento aqui tá sobrecomprado pra caramba, né? Mostrando então resistência. E aí a gente poderia, o preço tá vindo abaixo da nuvem, uma nuvem cinza. Tá. Né? O que a gente poderia pensar? Numa venda. Tá. Né? O primeiro candle que fechou fora, né? Eu pensaria em vender. Sim. Né? Ainda mais com o estocástico me ajudando. Sim. Né? Numa venda. Então eu faria uma venda. Sim. Né? Provavelmente uma venda. Tá. Logicamente. E a Chicospam tinha encostado no preço lá atrás. Sim. Logicamente, não existe nada infalível, né? A gente está vendo aqui que a gente teria um sinal aqui, ó, em que a gente consegue fechar acima da nuvem. Provavelmente trazer violinado. Leva um violino, daí volta de novo, vai ter mais uma compra aqui. Né? E aí, se o cara botou stop abaixo desse fundo, tá dentro do trade. Tá dentro do trade. Mas, cara, eu acho que é um sistema. Eu vou te ser bem franco, a minha grande restrição com o Ishimoku sempre foi o fato de que eu achava sempre o gráfico bastante poluído, né? Várias linhas, várias coisas a serem consideradas. Mas depois dessa tua explicação, eu vou dar uma olhada com mais calma, especialmente para gráficos semanais. Eu tenho a impressão que isso para position pode ser realmente muitíssimo favorável. Diário e semanais. Porque os dois juntos funcionam. Porque o position, ele dá tempo de tu raciocinar aquilo que tu tá olhando, né? Eu não tentaria botar isso direto num gráfico intradiário e tentar fazer day trade com isso, porque até eu começar a pensar no ponto de entrada possível, tem que acostumar um pouco a mente, a leitura, né? Tem que acostumar os olhos. Nogueira, achei muitíssimo interessante, muitíssimo interessante. Tem mais algum detalhe, algum truque que tu gostaria de dizer para os amigos? Cara, sem dúvida vão surgir dúvidas, tá? Eu já deixo até o convite na semana que vem a gente fazer um episódio 2 sobre Ishimokos, tá? Mas tu tem mais alguma coisa que gostaria de passar ao pessoal? Basicamente, assim, tem que ver a funcionalidade, principalmente funciona mais em tempos maiores, tempos gráficos maiores. Se você reduzir o tempo, ele tende a funcionar em tempos gráficos menores, mas assim como todo setup, ele precisa ser visto, acho, papel a papel. E fazer aquele controle estatístico se de fato o papel está respeitando ou não. Todos precisam fazer isso. Tem papéis, por exemplo, eu não gosto. Embraer é um papel que eu não gosto. O Odontoprev é um papel que eu não gosto. Tem papéis que são bem... respeitam bastante tendência, como Banco Itaúsa, por exemplo, respeita bem direitinho. Lame 4 respeita bem direitinho. Depende. Vai depender muito do papel. Me ajuda a fazer a interpretação desse gráfico. Da Vale. A gente viu que a Vale conseguiu cortar a nuvem para cima nas últimas semanas. A nuvem lá para frente, ó, ela começa a ficar branca. Começa a ficar branca, o que seria uma tendência de alta. Sim. Né? A gente vê que a média móvel rápida tem canção, né? A Teican consegue romper acima, corta acima da mais lenta, né? Daqui de Isso seria o início de uma possível tendência de alta de prazo mais longo, é isso? Exatamente. Eu não entraria agora. Não, tem que esperar um pullback. Eu tenho uma correção, exatamente. Eu tenho que esperar um pullback. Que poderia ser a própria nuvem como suporte. Exato. Um suporte forte. Tá. Uma nuvem grossa nesse período aqui. Ok. Eu esperaria um sinal de reversão aqui, corrigindo pelo estocástico lento, para ele me jogar para cima. Eu posso pensar até inclusive num mastro bandeira, por exemplo. Entendi. Com alvo aqui testando esse topo anterior. Entendi. Tá. Gente, eu sei que o vídeo hoje foi um pouquinho mais longo, mas a gente estava falando sobre um assunto que eu acho extremamente interessante. Agora pode ficar, agora sai para lá, sai de perto, isso.
Sai que eu tenho raiva e nojo, homem. Eu acho que, Nogueira, tu conseguiu fazer uma coisa muito diferenciada. Tu conseguiu transmitir todo o conhecimento, um conhecimento bem interessante sobre Ishimoku, o básico do Ishimoku, que é uma coisa um pouco mais complexa, né? De uma forma resumida. Sim. Eu quero te agradecer muito, eu consegui entender uma série de coisas, acredito que o pessoal de casa também tenha curtido muito. Quem tiver dúvidas, pode entrar em contato com o Nogueira, sem dúvida alguma. Tá? O Nogueira, ele é, digamos assim, a nossa referência dentro do escritório em Ishimoku. Tá? Ele ajuda muitos dos clientes que trabalham com Ishimoku, inclusive, na interpretação disso. Tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, derem um like, compartilhem com os amigos de vocês. Tudo de bom. Nos vemos no domingo no Chat Position. Até lá. Tchau, tchau.